Que o Shalom de Deus esteja com vocês. Bem-vindo ao canal Patrícia Santana. E hoje nós vamos ler o segundo capítulo do livro Ele Veio para Libertar os Cativos. E no título está assim, apresentando Elaine. Amém? Deus abençoe a nossa leitura hoje, em nome de Jesus. Elaine. O casamento dos meus pais foi bastante conturbado. Meu pai era um beberrão que acreditava ter o dom de Deus para as mulheres. Ele maltratava muito minha mãe. Quando nasci, ele parou aos pés da cama em que ela estava e lhe disse repetidas vezes que desejaria que eu tivesse morrido. Até que, finalmente, ela atirou um vaso contra ele. Meu nascimento foi como qualquer outro, igual a centenas no mesmo dia por todo o mundo, exceto pelo fato de eu ter nascido deformada. Não tinha nariz, lábio superior, nem o céu da boca. É o que eles chamam de lábio leporino. Minha mãe quis me ver tão logo eu nasci. Para ela, eu era o bebê mais lindo do mundo. Sua primeira pergunta foi: ela poderá ser operada? Ela era extremamente pobre, não tinha dinheiro e nem meios para consegui-lo. Naquela época, os programas destinados à população carente não eram acessíveis como hoje. Contudo, minha mãe não era o tipo de pessoa que desistia facilmente só pelo fato de ser pobre. Aconteceu que, no mesmo hospital, havia uma enfermeira chamada Ellen, que dera assistência ao meu nascimento. Ela sabia da situação da minha mãe e também das atitudes violentas do meu pai. Ellen não era uma pessoa comum, era uma poderosa bruxa, membro de uma seita que, apesar de pouco conhecida, tornou-se uma das mais poderosas em nosso país. Os membros dessa comunidade prestam uma espécie de culto e adoração a Satanás e chamam a si mesmos de a Irmandade. Ellen era, naquele tempo, o que eles denominavam em seus cultos de a pessoa do contato. O contato dela com minha mãe afetaria tanto a minha vida quanto a de Rebeca por inteiro. No dia seguinte ao meu nascimento, ela aproximou-se da minha mãe com uma proposta. Se minha mãe permitisse que ela extraísse uma pequena quantidade do meu sangue, ela e suas amigas providenciariam a ajuda e todos os recursos financeiros necessários para a obtenção da melhor cirurgia e dos melhores cuidados médicos disponíveis. Mamãe não conseguia entender por que ela oferecia tanto em troca de tão pouco. Porém, como não havia outro recurso para aquela nossa situação desesperadora, e como ela lhe assegurava o tempo todo que ela não iria me prejudicar, mamãe finalmente aceitou a proposta. Ellen era uma jovem e atraente senhora que parecia sinceramente preocupada em ajudar tanto a minha mãe quanto a mim. Entretanto, ela não explicara para minha mãe que o meu sangue era uma importante venda. O pequeno recipiente contendo o meu sangue foi levado e entregue a outra mulher chamada Grazi. Ela fazia parte da seita satânica. Lá era conhecida como uma sacerdotisa superior. A venda do meu sangue lhe daria maior poder, vigor e uma posição mais elevada na seita. Ellen também obteve maior poder com essa transação. Ellen havia levado o sangue e o entregado para Grazi, que durante a cerimônia bebeu do meu sangue. Isto fez com que ela e Satanás tomassem posse de mim. Deste modo, a partir daquele momento, eu ficara exposta
a entrada de muitos demônios. Grazi, guiada pelo diabo, enviou diversos espíritos específicos para o meu interior, os quais moldariam minha vida, personalidade e meu futuro. Mamãe não era cristã e jamais poderia imaginar que sua atitude me tornaria uma pessoa marcada, cuidadosamente vigiada pelos satanistas. Mais tarde, como resultado, o meu próprio envolvimento na seita. Mesmo que mamãe jamais tivesse dito, tudo bem, você pode pegar um pouco do sangue dela. No futuro, como membro e participando de um culto a mim mesma, eu testemunharia a venda do sangue de outros bebês. Meu coração se afligia só de pensar nas consequências que essas vendas causariam ao futuro deles. Satanás tinha agora uma preciosa propriedade, um novo bebê, no qual os demônios poderiam habitar, crescer e se tornar poderosos e ágeis. Quanto mais eu crescia e tomava consciência de mim mesma, mais eu sabia que algo diferente e incomum acontecia dentro de mim. Entretanto, não sabia o que era. 4 dias após o meu nascimento, disseram à minha mãe que ela poderia me levar a um hospital infantil perto dali, próximo a um grande centro médico. Lá eu sofreria várias intervenções cirúrgicas, muitas na verdade. Foram necessárias 16 anos de cirurgias plásticas para que eu tivesse um rosto normal. Também tive de frequentar terapias para a correção da fala e da audição, além das correções na arcada dentária. Era apenas o começo dos anos de muita dor, solidão e rejeição. Dor porque, durante a fase de recuperação, a cirurgia plástica me causava dores horríveis, como as de queimadura, solidão, porque eu não era como as outras crianças, e rejeição porque, devido à deformidade no meu rosto, eu tinha pouquíssimos amigos. Eu me tornara rude e violenta, aprender a lutar para me defender. Na escola, as interrupções decorrentes das cirurgias me dificultavam manter as amizades que eu fazia de algum modo. As crianças na escola pareciam se divertir me cutucando, empurrando e zombando de mim, até que eu não mais pudesse suportar. Mudávamos de escola para escola. Eu nunca frequentava a mesma por 2 anos consecutivos. Meus pais achavam bom que eu não tivesse de enfrentar o mesmo grupo de crianças no ano seguinte. Porém, eu vivia a mesma situação. Acontecia o mesmo em cada escola. As reações eram as mesmas. Era ano após outro de agonia. Nada, absolutamente nada mudava. Mamãe casou-se novamente após o meu nascimento. Os meus pais não iam à igreja. Eles nem me negavam o direito de ir, mas não iam. Ficavam esperando um pelo outro. E assim, nenhum dos dois dava o primeiro passo. Finalmente, eu me ajuntei a um grupo da igreja. Era um grupo ativo na igreja pentecostal. Eu tinha 16 anos e fora aceita na mocidade porque sabia cantar, tocar guitarra e bateria. Eu possuía muitos talentos e habilidades, tanto musical quanto artística. Foi uma época feliz, embora tenha durado pouco. Enquanto crescia, descobri que possuía poderes inexplicáveis. Entretanto, não sabia de onde eles vinham, o que eram ou o que fazer com eles. Algumas pessoas me disseram que eu tinha dons especiais. Tenho uma tia que conhece profundamente a bruxaria e o espiritismo. Ela costumava atrair as crianças para exibir jogos ocultos. E eu demonstrava habilidades superiores com as cartas, o tarô e etc. Na adolescência, constatei uma enorme habilidade para influenciar outros e fazê-los agir de acordo com a minha vontade. A minha força física era incomum.
Lembro-me de que, no primeiro ano da escola secundária, depois da aula de ginástica, uma garota lésbica tentou abusar de mim. Fiquei tão furiosa que quase a afoguei no vaso sanitário. Ela era bem maior do que eu, mas se não fosse a intervenção de alguns adultos, eu a teria matado. Permaneci na mesma escola durante todo o segundo grau. Meus colegas zombavam de mim e a pior coisa do mundo, nessa idade, é ver que os seus próprios companheiros abusam e zombam de você. Eu chegara ao ponto de não mais suportar a situação. Certa vez, no último ano, quando eu passava pelo corredor, o capitão do time de futebol gritou: "Olhem esta horrível lábio leporino!" Recordo-me de ter jogado os meus livros no chão e avançado na direção dele. O que consegui recordar depois foram os 5 professores tentando me tirar de cima dele. Eu quase me matara, deixei-o de nariz quebrado, assim como o queixo e inúmeros ossos da face. A minha força era sobrenatural. Naquele tempo, o garoto pesava cerca de 100 quilos e eu não passava dos 50 quilos. Mesmo assim, não sofri sequer um arranhão, nem nos punhos. A força parecia de mau agouro. Entretanto, eu gostava disso. Ela era o único jeito de ter um pouco de paz e ninguém poderia me humilhar. Hoje olho para trás e vejo isso com meu coração partido. Mas na época aquilo parecia ser o único meio de ter um pouco de paz. Eu amava aquela força, mesmo não sabendo de onde vinha. E o que eu queria era conseguir mais. Mas toda a paz eu estava prestes a descobrir seria destruída por uma mentira de Satanás, que eu lamentaria por muito tempo, e ainda o faço. Eu sou grata a Jesus, que sempre me amou, mesmo quando eu ainda não o conhecia. Foi essa época que conheci Sandy, no grupo da mocidade da igreja que eu frequentava. Ela também era da mesma escola que eu e tínhamos a mesma idade. Sandy era uma recruta no satanismo e me levou ao passo seguinte no plano que o inimigo traçara para mim. Bom, pessoal, até aqui foi o capítulo 2, né? Então, espere o próximo capítulo 3, tá bom? Deus abençoe.